Hoje nós vamos falar, nosso tema é sintonia elevada, e é uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Muito bem, para nossa reflexão começar, eu quero começar com Vinícius. O livro é Em Torno do Mestre, abre aspas. Hoje, com a ciência tão adiantada, nós podemos prevenir doenças, podemos anteceder terremotos, tornados, furacões, erupções vulcânicas e outras alterações e situações, até mesmo antever meteoros. Nós podemos também modificar a terra para plantações, podemos fazer chover, podemos examinar os genes, antevendo doenças, às vezes nos preparando ou adiando essas doenças. E agora, recentemente, nós estamos já tratando os próprios genes, mas daqui a pouco nem doenças nós teremos. Pois é, em 30 anos, quanto adiantamento a ciência, né, caminhou. Porém, entretanto, contudo, o equilíbrio e a harmonia mental está longe ainda de ser atingido. Pois é uma luta constante para nós aprendermos, entendermos a nossa mente. O livro Cirurgia Moral, Lancelin, diz assim: o insucesso de todas as pesquisas nos revela que ele, o pensamento, é um segredo no segredo de Deus. Pois é. E não faz muito tempo, agora uns 2 meses atrás, dia 30 de outubro de 2023, deste ano mesmo, a Universidade da Califórnia chegou aos seguintes dados. Uma pessoa em média, em 24 horas, ou seja, por dia, pensa 70 mil pensamentos. Pois é, 70 mil, né? Onde, isso aqui não é uma boa, 80 a 90% desses pensamentos são negativos. Pois é, por isso que nós escolhemos o estudo de hoje, lembrando a necessidade de nós buscarmos, ficarmos alertas e traçarmos formas de impedir que alguns sentimentos, como diz Lancelin no livro Cirurgia Moral, tomem, abre aspas, espaço no corredor das palavras. Alguns sentimentos, depois que já estão colocados no nosso coração, a gente fica com muita dificuldade de impedir que a palavra venha. Pois é, ele diz que a formação de ideias é bastante sutil e que nós podemos rejeitá-las mesmo depois que estão formadas. Pois é, a vida é uma sequência de momentos. Nós é que escolhemos os momentos que queremos viver. Para isto, nós precisamos apenas estar dispostos a nos renovarmos. E renovar-se é dispor-se agora ser melhor do que antes. Não precisa sacrifícios infundados, apenas saber que eu quero ser melhor, nem que seja um pouquinho do que eu era ontem. Pois é, Paulo, quando escreve essa carta ao povo de Colosso, ele nunca tinha ido nessa congregação. Durante esse período, ele estava numa prisão domiciliar, 60 depois de Cristo até 63 depois de Cristo. E ele escreve porque ele quer encorajar os novos convertidos, né? Porque a igreja de Colosso, ela era repleta de judeus de elite, com todo, né, aqueles costumes judaicos, circuncisa, não circuncisa, quem não está circuncisado não tem ligação com a Deus, então não pode ser cristão, e etc, né? E os gregos, né, que tinham um misticismo, acreditavam em vários deuses, então essa era a igreja de Colosso. Por isso que Paulo escreve essa carta
para encorajar e atuar na distorção da fé, onde outras coisas estavam contaminando a pureza dos ensinamentos de Jesus, né? E assim, né, como naquela época Paulo aconselha essa igreja, nós, entre aspas, os colossos, os colossenses, né, dessa era, precisamos também racionalizar os nossos sentimentos para que eles não ganhem vida própria e tornem-se mais um motivo de sofrimento. Essa é uma frase de um livro ótimo chamado Berço de Luz, é um romance do próprio Vinícius. E ele fala isso. Olha essa frase que linda. Se a gente não racionalizar os nossos sentimentos, eles vão ganhar vida própria, ou seja, independente da nossa vontade, eles ganham vida própria. E aí é mais um motivo de sofrimento nas nossas vidas, né? Muito bem. A nossa mente, diz uma médica neurocognitiva, ela é atemporal. É um estudo recente que eles começaram a fazer, estamos tentando, né, descobrir mais sobre a mente, sobre o segredo, no segredo de Deus, como disse tão bonito, né, o Lancelin. Mas a nossa mente é atemporal. Ela não consegue entender o que é passado, presente, o futuro. Se eu contar para você uma história que aconteceu há 10 anos atrás, eu choro, porque a minha mente entende que está acontecendo agora e não há 10 anos atrás. Um outro exemplo que ela dá é que se você de repente se depara lá no supermercado com uma pessoa, aí você vai lá no seu consciência olhando aquela pessoa, eu conheço essa pessoa. E aí ela diz que nós vamos até o subconsciente, ela diz que tem várias gavetinhas, abre a gaveta que tem aquela pessoa, olha e fala, opa, essa pessoa me traiu. Tá cheio de sentimentos em relação a isso. E aí entra o inconsciente. O inconsciente pega todos esses sentimentos e projeta no corpo, bioquimicamente. Olha isso, né? E aí libera 3 hormônios, o cortisol, que é o hormônio do estresse, a adrenalina e noradrenalina, atuando em diversas partes do corpo. Consequentemente, nós começamos, como ela diz, a gerar doenças, uma delas o câncer. Tá aí a psicossomática, né, para mostrar pra gente a bioquímica dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções atuando no nosso corpo. E ela decifra a psicossomática. Por exemplo, quem sofre do rim, que é um filtro, não sabe filtrar as emoções. Quem sofre da bexiga, que não deixa a má água passar, a mágoa, sofre de mágoa, não deixa a mágoa passar, sofre da bexiga. E assim, a psicossomática vem desvendando diversos sentimentos, pensamentos, né, que geram doenças orgânicas. Pois é, e isso vai trazendo para nós o entendimento que irmão José, no livro Vigiai e Orai, ele diz para nós a seguinte frase: o verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. Então, embora as situações que nós estejamos vivendo nos levam a pensamentos diversos, nós podemos pensar por nós. Nós, como diz o Lancelin no Cirurgia Moral, temos a capacidade de ajustar os pensamentos formados, mudar, transformar esses pensamentos antes que eles fazem mal a nós mesmos e aos outros, porque mesmo que nós não venhamos a gritar, berrar, bater, não importa. O nosso pensamento é captado pela outra pessoa, principalmente se ela se encontra desavisada, se ela se encontra também em desequilíbrio, desajustada. Ela inclusive diz assim, que o sentimento tristeza, a emoção que é gerada é chorar. O sentimento raiva, a emoção é gritar, bater, né? Então, as emoções, elas estão ligadas com os sentimentos que são formados pelos pensamentos. Por isso, a origem de todo bem é, por sua vez, a origem de todo mal. É no pensar.
A nosso destino da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, está diretamente ligado aos nossos pensamentos. O mestre disse, do bom tesouro do seu coração, porque o mestre era todo amor, ele usava coração. Ele dizia que o coração pensava. Era uma maneira simbólica e amorosa de dizer, do bom tesouro do seu coração, você tira boas coisas, do mau tesouro do seu coração, você tira más coisas. Pois é. Mas como que nós podemos, mudar esse destino através da mudança dos nossos pensamentos? É imprescindível a gente admitir a nossa face desconhecida, sabe? Aquela que nós não queremos ver, mas que nós achamos aí por aí, né? Nós só podemos transformar até aonde nós conseguimos nos ver. E a pergunta é, até onde você consegue se ver? Até onde você tem coragem de admitir essa face desconhecida? A nossa tendência é banir para fora da realidade da gente, né? Pois nós não queremos ver em nós mesmos. Jogamos lá na caixinha do inconsciente, como disse a doutora neurocognitiva. Mas a mente, ela é sapeca. Como diz Jung, Jung era um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Nós projetamos nos outros a nossa volta, para como se fosse um espelho e a gente pudesse enxergar a nós mesmos fora de nós, né? Então nós vamos encontrando esses defeitos, essa face desconhecida que nós não queremos admitir, né? Criticando os defeitos nos outros. E encontramos esse defeito que nos incomoda muito na fila do metrô, na fila da van, na fila do ônibus, na fila do supermercado, na fila do banco, e assim vai. Nós vamos encontrando até que nós possamos identificá-la em nós mesmos. Por isso Jung diz que nós projetamos, né? Mas você sabe que os discípulos mais sinceros de Jesus tinham um conflito muito grande interior, né? Até Paulo, ele ficava preocupado com esse conflito, com a sua natureza. E ele chegou até a dizer numa cartinha que ele escreveu a Roma, está lá no capítulo 7, versículo 21, ele diz assim, acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Até Paulo, que é Paulo, admitiu que andava nesse conflito interior. Gente, Emmanuel diz, é natural que nós venhamos tropeçar muitas vezes, afinal, contra uma vontadezinha no bem, existem séculos de sombras acumulados nas nossas almas. Geralmente, percebemos que essa, entre aspas, natureza nos trai uma palavrinha que foi maldita por alguém, né? Pode despertar em nós a face que queríamos desconhecer em nós mesmos. Então, não busquemos desculpas nos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados. A culpa não é do outro. Eu falei assim ou eu agi assim porque o outro fez isso ou fez aquilo. Ou eu estou sofrendo uma influência de tal espírito, que está a caminho da luz. Não, gente, ninguém faz nada que nós não possamos impedir. Porque a pergunta é, nós somos agentes ou reagentes da nossa própria vida? Será que nós vamos reagir sempre ou nós vamos tomar as rédeas da vida e reagirmos conforme aquilo que nós determinamos, estudamos e aprendemos através do Evangelho de Jesus? E tem uma frase muito bonita no livro da Próxima Dimensão, Na Próxima Dimensão, onde o Dr. Inácio Ferreira diz assim, abre aspas, embora com os pés fincados na terra, quem ama, como Jesus pediu, pode abraçar o universo sem sair do lugar. Quem ama, realiza Deus onde está. Lindo, né? Então, aonde quer que nós estejamos, em qualquer situação que nós estejamos, nós podemos realizar Deus apenas com um ensinamento, o maior ensinamento na história que alguém nos ensinou. O amor como referência diária. Foi Jesus que nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus
acima de todas as coisas. Escolher sempre o amor como referência em todas as situações, escolhendo o amor. Os pensamentos elevados, aonde o amor é a matéria-prima, serão para nós, vai promover em nós resultados edificantes e com o tempo vai transmutar a nossa própria libertação, porque nós somos escravos do que nós pensamos. Pois é, não existe esforço em vão. O mestre, através dos seus benfeitores, dos seus amigos, em seu nome, porque o nome de Jesus tem poder, nos ajudará em favor de nós mesmos. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nossa área de boa vontade, generosidade conosco mesmo, nessa mudança, nesse renovar-se, que é dispor a ser agora mesmo um pouco melhor do que antes. E nós todos estamos aqui, nesse momento, juntos e misturados. Disse, recentemente eu vi uma palestra do Haroldo Dutra que diz que o umbral está vazio. Lá em 1930, nós contávamos encarnados 1 bilhão e pouco. E agora, em 2023, nós contamos 8 bilhões e 400 milhões. Está tudo aqui, nessa Trabalhadores da Última Hora, nesse momento de transição planetária. As oportunidades que teremos que dar uns aos outros, crescendo como joio e trigo, juntos e misturados, de modo que o mal tenha a oportunidade de transubstanciar para o bem. Sabe o que é isso? A sublime tolerância celeste no seu infinito amor. Deus nos concede a oportunidade de exercitarmos o perdão através de inúmeras reencarnações, aonde vestimos muitas vezes, a cada vez, corpos diferentes. Trocamos de posição, ora somos homens, ora nós vemos como mulheres, ora nós vemos pais, ora nós vemos filhos dos nossos filhos da outra vida, e nós vamos nos unindo por essa atração magnética de situações não resolvidas no passado. E nós temos essa oportunidade de exercitar, de quebrar as algemas, como diz Emmanuel, do mal, da raiva, da mágoa, da vingança, do passado, que nos escravizavam uns aos outros, e depois de quebrá-las, transformá-las num laço eterno de amor para toda a eternidade. Aquela amizade, aquele amor entre duas pessoas que antes eram inimigas. Olha que lindo, né? A reencarnação. Então aproveitemos para pensar nas coisas de cima, nos diz o versículo de hoje. Estamos vivendo o tempo que antecede a colheita. Jesus apostos, com toda a pleiade de espíritos que o auxiliam, observando há muito tempo, gente, o que nós escrevemos nas folhas do livro da nossa alma. Não aquele exemplar que a gente deixa os outros ler, né? Mas aquele que nós escrevemos com a tinta das nossas intenções verdadeiras. Existem aí sentimentos no fundinho da nossa alma guardados que muitas vezes nós não mostramos até por vergonha, né, para as outras pessoas. Essas páginas aí é que são lidas pelo mestre há várias e várias encarnações. Se a gente pudesse ler cada uma delas, talvez a gente fosse ver que na tinta de amor, Jesus escreve várias experiências. Ele coloca ali, né, muitas coisas. Sabe quando a gente escreve no caderno, aquela setinha para cá, aí faz um asterisco para lá, escreve em cima, embaixo, do lado, e ele vai escrevendo com a sua tinta do amor tudo que é importante para auxiliar, para que a nossa história, das nossas vidas, do nosso aprendizado pudesse gerar frutos possíveis de serem colhidos. Pois é. Dizem por aí que cego é aquele que caminha no escuro depois das luzes acesas. E Jesus nos trouxe essa luz que acende, que amplia o nosso entendimento, que é através do amor, da referência diária, da escolha diária,
né? No amor em relação a todos os outros pensamentos que atrapalham, que tornam, né, sofrimentos na nossa vida. O tempo da semeadura pelo Cristo já se faz muito tempo, lá na terra dos nossos corações, há 2023 anos atrás. Por isso, gente, a vigilância nos garante a tranquilidade. Usemos a disciplina na profusão dos pensamentos antes que eles se concretizem em forma de sentimentos, onde aí fica, né, mais difícil evitar que eles se transformem em ações. A luta vai ser diária, arrancando o joio e queimando pelos processos alcançados pelo nosso amadurecimento espiritual, né? Quando nós vamos agregando no nosso ser a cada semana, né? Isso aqui que a gente reflete juntos, ou outras exposições que vocês assistam, ou os padres que falam também tão bonito, tem cada um que fala lindo, os pastores que também falam, protestantes evangélicos, tantos, né, budistas, tantas pessoas que Jesus encaminhou para falar em seu nome, né, do amor de Deus. Onde o amor, através dos lábios de Jesus, é amor, são gotas de amor, né, que vai trazendo, vai dissipando todas essas sombras no nosso pensamento, no nosso sentimento e, consequentemente, nas nossas ações. Então, usemos o bom senso, a ponderação. Nós precisamos, lógico, conhecer as nossas condições de aprendizes, porque ainda, lógico, nós nos influenciamos negativamente com esse meio adverso que desestabiliza, né, as frases, as palavras. Miramês, ele diz, né, que nós estamos todos juntos e misturados, né? Por isso a necessidade de nós buscarmos nesse livro Saúde. Ele diz assim: tem cuidado com o ambiente que frequentas, para não compactuar com as ideias inferiores e ser tomado de assalto por sugestões malévolas. E termina ele nesse capítulo e diz assim: tudo é lícito existir, mas nem tudo é conveniente usar. Por isso a importância de, apesar de estarmos todos juntos e misturados, esses 8 bilhões, onde lá o umbral está vazio, né? Diz que já no plano espiritual, diz Haroldo Dutra, já estão na regeneração, né? Pois é, tudo junto e misturado, mas nós temos a possibilidade de tomar cuidado aonde nós estamos. Não é nos afastando, porque Jesus não se afastou de ninguém, ele esteve junto com todos nós, por isso ele trouxe o seu amor. Lá na cruz, ele derramou o seu sangue para mostrar para a gente, para mudar o nosso ponto de vista a tudo que está acontecendo à nossa volta. Todos os exemplos que ele deu é para mostrar como nós podemos olhar as coisas de um outro ângulo. A vida, volto a dizer, não nos exige sacrifícios infundados e tolos, diz Emmanuel. Ela apenas nos dá elementos para aprimorar a nossa percepção de tudo que está acontecendo. A percepção quando nós usamos o coração, o sentimento para entender as coisas e descobrir as nossas potencialidades. Mas, gente, nós somos aquilo que realizamos e não aquilo que nós prometemos. Então, o convite é: troquemos os pensamentos de ódio pelo amor. Troquemos os pensamentos de vingança pelos de perdão, os de tristeza pelos de alegria e o de violência pela brandura. Essas serão decisões que farão concretizar a harmonia nos nossos passos. Essas trocas vão estabelecer um compasso ritmado, permitindo que Jesus se revele em amor no caminho da nossa evolução. Abraços fraternos.